parar quem está do teu lado. Comece a clamar, a profetizar sobre a vida dele, sua esposa, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar nessa noite. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que vai ser falado aqui nesse lugar. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda exaltação, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Que o Senhor venha com a tua graça, com o teu poder, com a manifestação do teu Espírito. Pai, cada família aqui representada, o Senhor sabe, Pai, qual foi a motivação que trouxe teus filhos para esse lugar. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, eu sei também que o Senhor colocou uma palavra no coração do teu filho, Pai. O Senhor tem gerado uma palavra nesses dias no coração dele, Pai. E ele não é um homem da igreja local, ele é um favor do corpo de Cristo na terra. Então, em nome de Jesus, Pai, que ele venha ser um carteiro nessa noite e que ele venha trazer, Pai, a resposta que as pessoas estão esperando em Cristo Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Nós entregamos esse culto, nós entregamos a adoração, Pai, nós entregamos tudo aquilo que vai ser falado, cantado. Dedicamos a Ti, Pai, porque só o Senhor é digno de toda adoração, é digno de toda honra e de toda palavra liberada. Obrigado, Espírito Santo. Seja conosco, nos dá, Pai, um tempo específico na Tua presença, que Ele possa ser cirúrgico naquilo que Ele vai falar, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido mais uma vez, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Seja conosco. Nos dá, Pai, traz clareza para tudo aquilo que nós estamos orando. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, o nosso destino, porque nós entendemos que antes da fundação do mundo, Pai, o Senhor já tinha nos elegido no Senhor para viver algo, Pai, algo inédito sobre a terra. Então, em nome de Jesus, traz clareza para aquilo que vai ser falado, para aquilo que vai ser cantado, que o Teu Espírito possa gerar, Pai, em nós convicção daquilo que nós estamos fazendo. Obrigado. Eu entrego nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Pai. Obrigada pela Tua presença, Senhor, nesse lugar, Jesus. Agora, Senhor, nós entoamos louvores a Ti, Pai. Nós Te entregamos adoração, Senhor. Nós Te entregamos o nosso coração, Pai. Nessa noite, Deus, nós viemos ser envolvidos pela Tua presença, Pai. Nós viemos ser envolvidos pelo Teu amor, Jesus. Espírito Santo, traz clareza, Pai, ao nosso coração, Jesus. Abre os nossos olhos para ver e compreender, Pai, aquilo que o Senhor está comunicando nesse tempo, Pai. Senhor, nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Faça-se presente, Deus, nesse lugar, Jesus. Espírito Santo, nos conecte agora, Pai, contigo, Senhor. Nos conecte, Pai, com o Teu Espírito, Senhor. Nós venhamos estar atentos, Pai, à Tua doce voz, Senhor. Ministre, Pai, ministre nossos corações, Senhor, que nós venhamos estar sensíveis, Pai, à Tua ministração, Senhor, a ministração do Teu Espírito, Pai, no nosso interior, Jesus. Eleva os nossos olhos, Pai. Eleva os nossos olhos, Senhor. Nós preparamos um lugar para Ti, Pai. Nós preparamos, Senhor, um ambiente para Ti, Jesus. Espírito Santo, faça-se presente, Senhor, em nossos corações, Pai. Aleluia, Jesus. E eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era muito já não tem valor. Eu fui encontrado.
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Glória a Jesus. Santo Deus. Espírito Santo. Senhor, nos envolva, Pai, na tua presença, Jesus. Nos envolva, Senhor, com teu amor, Senhor. Espírito Santo, eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo, Deus. Te agradeço, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor, Jesus. Espírito Santo, envolva esse lugar com teu amor, Senhor. Envolva esse ambiente com a tua glória, Pai. Espírito Santo, que nós venhamos estar com os olhos fixos em ti, Senhor. Que nós venhamos estar mais conectados contigo, Senhor, com teu Espírito, Pai. Espírito Santo, eleva os nossos olhos, Pai, eleva a nossa alma, Pai, nos leva ao encontro, Jesus. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Conselheiro na fortaleza, no poder que se faz perfeito, em graça, fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Senhor. Entendimento conhecer do Senhor. Entendimento conselheiro da fortaleza, poder que se faz perfeito, e a fraqueza, sabedoria, Senhor.
Consolo e colher a obra da beleza. Espíritos, vamos, vamos! A vida do auxílio. Espírito de Espírito de Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
vamos. Levante sua voz, levante sua voz. Levante sua voz em oração. Levante sua voz em oração. Vamos, vamos, vamos. Não fique quieto, não fique calado. Senhor, venha sobre esse lugar. Senhor, venha sobre as pessoas que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha sobre nós. Venha sobre nós com teu sangue. Venha sobre nós com teu sangue. Em nome de Jesus, Senhor, quebre o céu de bronze. Quebre toda a resistência que há em nós, Pai. Quebre tudo aquilo que impede da nossa oração, Deus, de passar do céu, Senhor. Em nome de Jesus, venha com teu poder sobre nós. Venha com tua autoridade sobre esse lugar, sobre nossas cabeças, Senhor. Venha com tuas mãos sobre nós, Pai. Venha com tuas mãos sobre nós. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh. Venha sobre nós. Venha sobre essa igreja. Venha sobre Irajá. Venha sobre o Rio de Janeiro. Venha sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Libere um brado de vitória. Libere o melhor do teu clamor nessa noite. Oh. Não há ninguém igual a você. Diga a ele que não há ninguém, não há. Não há ninguém. Vem. E não há. Não há ninguém igual a você. Mais uma vez, não há ninguém. Não há ninguém igual a você. Queremos te ver, queremos te ver. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Nós queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver. Vamos lá, nós queremos. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver. Queremos te ver. Nós queremos. Queremos te ver. Queremos te tocar. Queremos te ver. Espírito maravilhoso. Meu Deus, tem como sem ser cultural. Vamos lá, mais uma vez, acaso Espírito maravilhoso. Sem ser cultural. Queremos te ver, queremos te ver. Queremos te ver. Vamos! Deus é o melhor! Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo! Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver. Vamos lá, ele é totalmente homem. Ele é totalmente homem. Totalmente Deus. Totalmente Deus. O véu se fez. Ele é totalmente homem. Totalmente completo em ti. Só igreja, e ele é.
Ele é. Vamos, vamos. Deus habita em meus louvores. Ele habita em meus louvores. Ele está aqui. Vamos lá. E Ele é totalmente homem. Totalmente Deus. Esconda-me em ti, nas asas do Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Mais uma vez, esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo, diga, diga, cante. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Nós amamos o teu nome. E como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. E qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Oh, qual é o som? E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo na porta, do carpinteiro batendo na porta. Esse é o som da tua igreja, e esse é o som do carpinteiro batendo na porta. Essa porta. E esse é o som do carpinteiro batendo na porta, do carpinteiro batendo na porta. De Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Mais uma vez, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Que ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Deus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça,
Glória a Deus. Amém, irmãos? As crianças, vamos orar as crianças. Venha cá todas as criancinhas. Bem-vindo todas as crianças. O reino é de vocês. Sua água misturada, sua água gelada, como é que vem? Tem mais criança não? Depois ela vai vir trazer pra você. Tem que ser quente, cada garganta. Glória a Deus. Garganta quente. Glória a Deus. Levanta as mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar as crianças. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar. Nós queremos orar por todas essas criancinhas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-las e venha guardar o destino delas, Pai. Aquilo que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Aleluia. Nós não vemos só crianças, nós vemos profetas, evangelistas, mestres, pastoras, missionários da sua casa. Pai, nós conseguimos olhar e ver pela fé, Pai. Não uma semente, mas já uma árvore formada. Então, em nome de Jesus, dá a capacidade da professora para ela enxergar algo eterno nelas nessa noite, e que elas possam sair daqui, Pai amado, alimentadas da Tua palavra e da Tua presença. Essa é a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos fazer um ofertório? E já passar para o pastor Bruno direto? Pedir para a Cíntia, mas a Juliana botar um QR Code ali. Você fica muito à vontade nesse momento, irmão. Talvez você, como a gente costuma dizer aqui na nossa igreja, a gente não tem um discurso para se tirar a oferta. A gente trabalha com o entendimento das pessoas que já caminham conosco, que são maduras e que elas já conhecem a palavra, e você não precisa ficar repetindo alguns textos para tirar uma oferta. Então, fique à vontade. Se você não puder fazer também, não fique triste. Ore ao Senhor para que Ele te dê condição, para que Ele abra uma porta para você. Aqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Ore ao Senhor, que o Senhor vai te dar, irmão. O Senhor é bom. Se você quiser um envelope, é só falar com a Jo. Ela vai levar até você. Se você não quiser fazer pelo aplicativo. Hoje pela manhã a gente estava orando em casa, eu e o Daniel. E Deus gerou no nosso coração de fazer com toda a igreja 21 dias de jejum. Só que vai ser 21 dias de meia-noite a 1 da tarde. Tem pessoas que trabalham, tem horário, então não vai poder fazer o dia todo igual a gente faz. Então vai ser 21 dias a partir de amanhã, de meia-noite a 1 da tarde. Tem algo para acontecer, irmão. E a gente precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus, a direção que o Senhor está nos dando. Amém? Então, de meia-noite, a partir de hoje, a gente vai orar. Vai estar no grupo da igreja fazendo uma oração meia-noite para a gente abrir. Vamos jejuar 21 dias. Daqui. Está vendo? Vai com as portas abrir, né? A Carol me olhou. Mas vamos jejuar. Vamos ver o que o Senhor tem para nos revelar. O próximo passo. A gente anda direcionado pelo Espírito. Então, no final do culto, quem quiser participar, tá? Só me procurar, eu te explico direitinho como vai funcionar. Tá? Não deixe de fazer não. Não deixe de fazer não. Entre nesse lugar, na tua casa, na tua família, faça um propósito. No meio período. Você consegue. Você é bom. Você consegue. Amém? Amém. Vamos orar pela oferta? Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar pelas ofertas, pelos dízimos, Pai, pela bondade, pela fidelidade da tua igreja. Abençoa os teus filhos, Pai. Nós sabemos que tem pessoas que caminham nesse lugar, Pai, e são fiéis ao Senhor, Pai, que tem entregado, Pai, dízimos, oferta nesse lugar. Então que o Senhor venha multiplicar a sementeira dos teus filhos e que eles possam, Pai amado, desfrutar, Pai, mediante a fidelidade deles, Pai. Que o Senhor possa vir com uma porção dobrada de recursos na vida de cada um aqui.
É essa oração que nós fazemos pela vida financeira da tua igreja, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém? Vou chamar o pastor Bruno. Eu. Quem conhece o pastor Bruno aí, levanta a mão. Conhecido. Se não conhecer, é dívida. Eu tô aqui todo dia. Amém? Vamos levantar os vagabundos, vamos orar por ele? Vamos orar por ele, ele tá sentindo frio pra caramba. Aqui ele morou em Uberlândia. Morou em Uberlândia, sente um calor, meu. Nossa, brincadeira. Também que eu já mudei a bandeira, já. 30 anos. Levanta as mãos pra cá, vamos orar pelo pastor. Obrigado. Nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar, te agradecer pela vida do pastor Bruno, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor guarde agora, Pai, e a família dele, Pai. Tudo aquilo que leva o nome dele, que o Senhor venha guardar, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Sim, Que ele seja cirúrgico naquilo que ele vai falar, Pai. Capacita o teu filho para ele entregar, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E que essa noite seja uma noite cheia da revelação do teu Espírito. Assim nós oramos, te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Pô, consegue só levantar a palheta? Consegue levantar? Senão... Amém. Não precisa desligar, não. Só levantar. Quem fala, se o vento vir em contra, acaba com a voz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Amém? Prazer nós estarmos voltando aqui mais uma vez. Glória a Deus. De nós estarmos juntos mais uma noite. Amém, irmãos? Eu trago um abraço da minha esposa, ficou, né, Natan tá em Saquarema, não está aqui, meu profeta também, e minha filha está lá em Uberlândia, inclusive hoje fazendo prova da OAB, da Ordem dos Advogados. Glória a Deus por isso. E assim a gente vai avançando e possuindo a terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Me dá só mais um pouquinho de som aqui, que eu falo um pouquinho mais longe. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Vamos. Graças a Deus. Eu estou numa expectativa. Amém, irmãos? Quem caminha com o Senhor, me dá só mais um pouquinho, consegue? Isso aí. Não, pode baixar um pouquinho. Glória a Deus. Pode baixar mais um pouquinho. Graças a Deus aí. Bom demais. Obrigado. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos numa expectativa daquilo que Deus continua fazendo. Eu acredito que em cada estação, em cada tempo que Deus vai construindo, Deus ele vai fazendo. E a igreja ela precisa dar continuidade, acreditar naquilo que o Pai está mostrando, está sinalizando. E com todas as dificuldades, esses dias eu estava orando, e a gente sempre fala assim, né, Senhor, que carga que nós estamos carregando, quanto peso que nós estamos levando. E o Senhor me repreendeu, querido, ele falou assim, e o quanto eu depositei em você? A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O Senhor falou assim, eu acreditei em você, na minha igreja, em muitos. Eu investi, eu continuo investindo, acreditando. E eu coloquei coisas especiais em homens especiais que decidiram se separar para mim. E o fardo, às vezes, né, aquilo que carregamos, as tribulações, elas, muitas vezes, irmãos, é uma pressão. E porque Deus, ele continua fazendo, ele continua investindo, ele continua colocando em nós, amém, irmãos? Amém. E eu queria falar sobre essa relação hoje com você, né? Como sempre, domingo aqui a gente tenta alimentar a todos, né? É uma guerra dentro da gente, a gente fica assim, né? A gente quer alimentar os irmãos que são mais velhos na fé, os que são mais novos, os que estão chegando, os pastores, aí a gente fica equilibrando, porque domingo é esse culto que toda a comunidade se reúne e a gente vai tentando aí alimentar a todos. E eu queria falar hoje sobre o quanto nós temos contemplado o Cristo ressurreto, o Cristo da glória. Porque, irmãos, isso está envolvendo toda a nossa conversão genuína. O pastor Bruno foi lá nos buscar agora e ele falava, pastor, qual é a expectativa que nós temos aí para esses dias, né, para esse ano de eleição? Eu falei, cara, a expectativa é a mesma, a igreja precisa se posicionar.
A igreja precisa entrar num lugar, e a gente sempre fala isso, a gente é repetitivo, mas sabe por que a gente é repetitivo? Porque as coisas não entraram ainda no lugar que deveriam. Então a gente vai repetindo, amém? É como aquela criança, a gente repete, não faz, não faz, não faz, não faz, amém? Quem tem filho aí? E para a igreja a gente vai repetindo as mesmas coisas. Por quê, querido? Porque nós precisamos entrar em um lugar. O problema do Brasil não é política, é espiritual. Enquanto o Brasil continuar tentando levantar um rei, a igreja tentar levantar um rei, ainda que eu tenha os meus ideais políticos, acompanho muito a política. Nos tempos antigos eu quase fui coordenador de um projeto chamado Governo do Justo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Já quase tentaram me lançar a vereador, eu falei, não fui levantado para isso, me tira desse lugar. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que mesmo acompanhando tudo o que acontece, mesmo vendo, meu coração está tranquilo, em paz, dizendo, eu continuo na mesma pegada, no mesmo foco. A questão não é política, é espiritual. A igreja no Brasil precisa entender. Certa feita, um homem chamado Billy Graham, um dos maiores para mim evangelistas, se não foi o maior, porque assentou à mesa de muitos presidentes, ministrou com muitos homens. Ele, em um congresso, pediram para ele orar por uma nação. E havia várias bandeiras de nações assim. E de repente o homem que estava ali com ele falou, toca naquela nação, ora pelaquela bandeira e ora pelo avivamento daquele país. Irmãos, ele foi andando em direção à bandeira do Brasil. E o homem falou, não. E ele falou, sim, yes, aqui. E ele pegou a bandeira do Brasil e ele falou, daqui virá o avivamento da terra. E eu recebo essas coisas com peso. A gente tem uma alegria, a gente é aquela igreja profética, né? Eu vou profetizar. Não. A gente recebe isso com um encargo de muita responsabilidade. Porque se é a nação de onde um avivamento pode vir, irmãos, é muita responsabilidade que estamos carregando. Aleluia. Amém. Então eu queria falar hoje sobre contemplação. O quanto nós contemplamos é o quanto de fato nos convertemos. O quanto nós conseguimos contemplar é de fato o quanto nós vamos ter desse Cristo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, um salmo muito conhecido, Salmo 24. Esse salmo é um salmo muito conhecido, eu queria ler ele contigo. Diz assim, é um salmo de Davi, ou a maioria dos salmos são salmos de Davi, amém? São cânticos de Davi. Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Pastor, mas diz que o mundo jaz do maligno, agora está falando que a terra é do Senhor, é isso aí, irmãos. Por isso que a gente precisa entender a Escritura e o coração de Deus, amém? Então aqui está dizendo que a terra pertence ao Senhor, glória a Deus. Então estou no lugar onde é do Senhor, amém? Enquanto estão dizendo que aquela mente escapista, dizendo eu preciso que Jesus volte, quero ir embora dessa terra. Eu já preguei isso aqui, hein? Uns estão dizendo, não, aqui será o lugar onde nós vamos governar com Cristo, amém? Então, irmãos, alegre-se no Senhor, do Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte,
o Senhor poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Vamos comigo. Esse texto é um texto em que nós observamos quando o Cristo glorificado está retomando aos céus, voltando aos céus. Mas antes disso, antes de falar desse texto e a gente fechar nesse texto, eu queria caminhar contigo um pouquinho falando sobre contemplação. Certa feita, quando nós olhamos nos evangelhos, nós vemos que Pedro e João, eles estavam diante do Sinédrio sendo julgados, e nesse momento que eles estão sendo julgados, eles declaram uma coisa no Sinédrio, que era o tribunal daquela época. Eles falaram: nós não podemos de maneira alguma deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nem com medo de ser preso, nem da política da época, nem com medo dos imperadores, nem com medo de quem estava diante dele. Eles estavam no tribunal e sendo julgado e interpelado pelo aquilo que eles estavam falando. Eles falaram o seguinte: nós de maneira alguma podemos, nós não temos como deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Querido, ver e ouvir resume as janelas da nossa alma, aquilo que são janelas de acesso, aquilo que acessa o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso entendimento, aquilo que vai dentro de nós. Não obstante da gente olhar em Apocalipse capítulo 1, e quando a gente olha a configuração do Cristo em que João teve a visão em Patmos, ele vai dizer algo interessante, que os seus olhos eram como chamas de fogo. Aí você pensa assim, tinha tanto lugar para ter fogo, né, na mão, talvez nos cabelos, nos pés. Jesus tinha tanto lugar, fogo logo nos olhos. Sabe por que fogo nos olhos? Porque o Evangelho de Mateus diz que o olho é a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Sabe o que o Senhor está querendo dizer para nós aqui? Quando o Senhor ele revela que os seus olhos são como chamas de fogo. E aí nós estamos falando de contemplação. João está vendo agora um Cristo já glorificado. E quando ele contempla o Cristo, ele diz que os seus olhos eram como chamas de fogo. Porque todas as vezes que você para conversar ou para falar com uma pessoa, você olha onde? Nos olhos. Então, se os meus olhos, eles são uma porta de acesso, todas as vezes que eu olho para o Cristo e nos seus olhos tem fogo, o fogo do Cristo me acessa. Quando eu olho dentro dos olhos do Cristo, que é contemplação, amém? Quantos aqui amam Jesus? Quantos estão aqui por causa de Jesus? Quantos têm uma vida com Cristo? É isso. Então, ter uma vida com Cristo é contemplação. Eu contemplo o Cristo ressurreto e glorificado. E quando eu olho para o Cristo, os seus olhos são como chamas de fogo. E aquele fogo que está nos seus olhos me acessa. E queima dentro de mim toda impureza, todo pecado, tudo que não presta. Por isso, nós precisamos ter uma vida de contemplação. Irmãos, todas as pessoas que estão dentro de uma igreja e não contemplaram, não permanecem. Todas as pessoas que estão do lado de fora de uma igreja se desviaram, não contemplaram. Porque quem contempla a beleza dele, permanece. Pode passar por dificuldades como eu e você passamos, pode passar por tribulações, pode passar por percalços, momentos difíceis, mas permanece. Porque contemplou. Por isso a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. E esse fogo, querido, ele nos acessa. Por quê? Porque os olhos, a visão e a audição são janelas de acesso, ou são portas de acesso, que acessam a nossa vida. Amém? Quando a gente olha João, em Apocalipse capítulo 1, João está em Patmos, amém? Ele foi banido ali no Mar Egeu, uma ilha que era mais ou menos de 7 a 10 quilômetros
ali da Turquia, ele estava lá em Patmos. Ele foi banido e ele foi o último apóstolo a morrer. E ele continuava pregando esse Cristo. E para que ele não pregasse mais, ele foi colocado nessa ilha chamada Patmos. E lá preso, o Senhor falou para ele: você é o último apóstolo, você vai falecer. Todos antes de você já foram, aqueles que andaram comigo já foram, mas antes disso eu vou te dar uma revelação. Irmãos, João já era firme. E João que escreveu o Apocalipse é o mesmo João das Epístolas e o mesmo João do Evangelho de João. E o Evangelho de João é considerado teologicamente o livro mais espiritual da Bíblia. Então, quando você pega essa carta de Apocalipse, você vai ver aqui que João agora, ele é de fato arrebatado em sentido, Deus o toma, e em espírito agora ele começa a ter a revelação desse Cristo. E Apocalipse capítulo 1, ele ainda que fosse fiel, tivesse sido banido, estava preso, agora em uma ilha, ele ainda vai contemplar esse Cristo mais uma vez. Só que agora ele está contemplando Cristo em um lugar de auge. Porque ele não vê apenas um homem, a formosura de um homem. Ele, quando contempla o Cristo, ele vê todas as características da vida do Cristo, daquilo que o Cristo pode ser. Ele vê os seus cabelos como uma branca lã, isso fala de pureza, de santidade. Amém? Quando nós falamos de santidade, às vezes nós pensamos, eu sou separado. Ser santo não é só ser distante do pecado. Porque se eu me distancio do pecado, mas não me aproximo do propósito, isso não é santidade. Porque quando Deus fala que nós somos santo, santo é se afastar do pecado, mas estar próximo do propósito. Isso é a verdadeira santidade. E quando ele olha para os olhos do Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo. E quando ele olha para os seus pés, é como um latão reluzente. E aí ele vai vendo todas as características do Cristo. Ele está contemplando o Cristo na sua totalidade. Então você vai observando na Bíblia que quando Pedro ele falou que ele não podia, e João ali, deixar de relatar aquilo que viu e ouviu, eles tinham visto algumas coisas. Mas quando você pega João em Apocalipse, ele viu um pouco. Será que tem alguém entendendo aqui? Nós estamos começando a esquentar. Glória a Deus, está começando a esquentar. Então você imagina o que Pedro viu. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi por todo esse tempo. E os homens estão lá para prender eles. Mas a igreja estava orando, então eles não foram presos. Mas eles não deixaram de anunciar aquilo que eles tinham visto e ouvido. Só que quando chega em Apocalipse agora, rapaz, o tal do João está vendo, antes de morrer, um homem que os seus olhos saem fogo, que os seus cabelos são como... o seu pé é como um bronze polido, é como um latão reluzente. Ele está olhando e fala, que ser é esse? Ele está contemplando Cristo agora, irmãos, em um outro patamar. Amém? Ele está contemplando o Senhor, e assim é a carreira cristã, e assim deve ser a nossa vida. Por que nós estamos como Brasil desesperados correndo atrás de um rei? Essa história eu já conhecia, pastora. Quando a igreja correu, ou Israel correu para levantar um rei, deu ruim. Quem lembra de Saul? Nos dá um rei! Escolhe. Aquele ali. Tudo bem, então vai ser ele. Vocês querem? Porque até então era teocracia. Isso significa o governo de um Deus. Deus era o rei deles. E o que vai acontecer agora? Não, nós queremos um rei. E todas as vezes que Israel tentou levantar um rei, deu errado.
E nós, o Israel de Deus, a igreja, estamos tentando levantar um rei. Volto a falar. Sou cidadão, voto, temos preferências, obviamente, sem dúvida alguma, porque o voto é a extensão da minha fé. Se eu voto ao contrário daquilo que eu creio, alguma coisa está errada. O voto é a extensão da minha fé. Só que, na hora de conclamar, eu não fui levantado para aclamar um rei. A igreja foi levantada para trazer um fomento na escola de profetas. Para levantar os profetas, e os profetas ungiam os reis. Lembra lá? Quem ungiu Davi? Samuel. Os profetas saíam de dentro da igreja e eles ungiam os reis. Só que nós estamos tentando levantar um rei para solucionar um problema que é nosso, é espiritual. Por quê, pastor? Porque falta contemplação. Se a igreja brasileira contemplasse, uns viram uma parte, uns viram os milagres, uns viram Jesus fazer algumas coisas. Só que tiveram alguns outros, e eu quero fazer parte. Eu estou entrando por esse rol, amém? Que contemplaram os olhos como chamas de fogo. Paulo, em 2ª Epístola aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: eu sei que um homem, aí ele diz que não sabe quem é um homem, mas na verdade é ele. Lembra lá? 2 aos Coríntios, ele está dizendo, eu conheço um homem, mas o homem era ele. E este homem, ele saiu do seu corpo, e significa que ele foi tomado, ele foi arrebatado. E esse homem, ele ouviu, daquilo que vimos e ouvimos. Paulo, então, certa feita, quando ele foi tomado, ele ouviu coisas inefáveis. Por 14 anos, Paulo teve experiências tão profundas que a Bíblia diz que quando ele desceu, não lhe foi nem permitido, ele não conseguia nem transferir, nem falar a profundidade das coisas que ele ouviu. Isso significa, existiram homens que viram um coxo andar, mas existiram homens que ouviram coisas inefáveis. Essa contemplação, irmãos, de a gente ver e da gente ouvir, do nosso interior ser profundamente ministrado e tocado pelo Cristo, está totalmente ligado com a nossa devoção, está ligado com a nossa entrega. Nós estamos muito preocupados, irmãos, muito preocupados apenas no fazer. Estamos muito preocupados em tentar levantar esse rei, em tentar solucionar um problema. Enquanto que o Senhor está nos chamando ao chamamento original, para que toda a terra, toda a criação esteja como que diante dele. Nós estamos tão preocupados em saber qual é e conhecer o nosso chamado. E segundo uma lei da hermenêutica, da interpretação bíblica, quando nós falamos aqui de chamado, o chamado está totalmente envolvido com aquilo que eu sou e não com aquilo que eu faço. A gente está envolvido, qual é o meu chamado cantar, qual é o meu chamado pregar, qual é o meu... Não, seu chamado não é esse. O chamado universal para toda igreja é estar diante dele, é voltar à comunhão. Por quê? Porque a palavra chamou ou chamado, quando ela aparece a primeira vez na Bíblia, está relacionado quando Adão havia caído e Deus o chamou. Então Deus não chamou ele para fazer alguma coisa, Deus chamou ele para voltar ao relacionamento. E isso, na teologia tem um nome, lei de primeira menção. Primeira vez que uma palavra é mencionada, ela dá significado à própria palavra dela.
Então, quando o Senhor chama Adão, o Senhor não chamou ele para pregar, para fazer alguma coisa. O Senhor chamou ele para o relacionamento de volta, porque ele estava caído. E nós estamos preocupados com o nosso chamado. O que eu vou fazer para Deus? Enquanto que nós deveremos estar preocupados com o nosso chamado, de nos voltarmos e termos uma contemplação tão profunda, assim como Paulo teve, ouviu coisas inefáveis que não era nem permitido, que ele não conseguiu, irmãos, trazer a revelação de tão profunda. Agora você pega na escritura do apóstolo Pedro, Pedro está dizendo assim para Paulo, Paulo, você fala coisas tão difíceis, cara, que eu não consigo entender. Agora você imagina se Paulo, que escreveu essas epístolas, e as maiores epístolas, números delas, vieram de quem? De Paulo. Então, se você pegar a Nova Aliança, a maioria das epístolas foi escrita por Paulo. E Pedro está dizendo, Paulo, você fala coisas tão difíceis que nós não compreendemos. Agora você já imaginou se Paulo ele descarrega tudo aquilo que ele ouviu? Se ele já escreveu algumas coisas e Pedro está brigando com Paulo, dizendo, não é possível, cara. O que tu fala a gente não consegue entender. Parecia igreja, né? Tá tendo um fight aqui entre eles. Dizendo assim, cara, o que você está falando eu não estou entendendo. Agora imagina se Paulo fala assim, Pedro, então, peraí. Você não está entendendo, cara? Então eu vou começar a escrever algo ainda mais profundo. Algo que quando eu fui, o Senhor me tomou, eu ouvi, eu fui alimentado, nutrido. A igreja, querido, ela não cresce por multiplicação, ela cresce por nutrição. Quanto mais nós nutrimos, mais ela cresce. Eu não tenho um filho, botei um filho no mundo e eu tentei alargar ou crescer ele, porque tudo que a gente tenta alargar ou crescer deforma. Eu apenas o alimentei. Toma uma comidinha melhor, toma uma fruta, rapaz, toma um todinho forte aí. E enquanto mais eu vou nutrindo ele, mais ele cresce. Amém? Então tudo isso exige da igreja contemplação. O problema da igreja hoje é contemplação. O que estamos vendo e ouvindo. Qual é o nível de profundidade, em que estação nós estamos? Qual é o degrau que nós estamos para chegar num lugar daquilo que Paulo ouviu? Irmãos, eu olhei para o meu filho esses dias e o Senhor falou assim para mim, será que ele vai viver o que você viveu? O que você viveu? Ele tem 17 anos. O que você viveu quando tinha 17? Ele está vivendo? Daqui a pouco ele vai fazer 18. Ele vai viver o que você viveu? Irmãos, aquilo me deu frio na espinha, me deu desespero. Porque eu com 18 anos, irmãos, eu pregava, eu lia, eu estava no meio dos teólogos com 18 anos. E eu falei assim, qual é o nível de contemplação que essa próxima geração está tendo? Será se é a mesma fome, a mesma sede? Porque, irmãos, porque na nossa época a gente queria ver, a gente queria ouvir. E se a gente não ouvisse, se a gente não contemplasse, não conseguisse ver, nos dava, irmãos, desespero. E a geração que está vindo, irmãos, está mais preocupado com uma performance do que com a glória de Deus. Que igreja nós vamos ter, irmãos, daqui 5, 10 anos, com uma geração que está vindo? Falamos que existem homens que são ungidos, grandes, abençoados. Quem será o próximo Luiz Hermínio da história? Quem será o próximo Silas Malafaia? Quem será o próximo René Terranova? Quem é o próximo Billy Graham? Quem são os próximos? Só que a gente olha para a gente, irmãos, e há uma visão reducionista.
A gente fala, eu acho que não vai dar não. E esse ano eu decidi, eu falei, Deus, eu preciso ir. Mas porque, querido, nesses longos anos, eu tenho não apenas estudado, não é uma letra, mas eu tenho buscado contemplar o Cristo, querido. Tem dias que na minha casa eu vou para o quarto, o filho quer sair, a esposa quer ir para o shopping, eu falo, eu quero ficar mais um pouco com ele. E não é ser antissocial, querida, é porque há um fogo, há um desejo, há uma paixão que nos incendeia, que nos toma por dentro, querido. Eu amo a igreja, eu amo os louvores, eu amo a pregação, eu amo tudo, mas eu amo mais estar com Ele. E existem momentos, profeta, que a gente entra para dentro do quarto, como a Bíblia diz, né? Entra aí no seu quarto, fecha a porta. E a gente fecha a porta, irmãos, de tudo, irmãos, de tudo, de tudo. E a gente permanece estar com Ele. Porque existe uma chamada de Deus para esse tempo. E a chamada que Ele não é apenas para fazermos alguma coisa. Isso é a nossa vocação, que vem da expressão vocar no grego. Deus está nos chamando a estar com Ele novamente. Nós precisamos compreender algumas coisas que não estamos compreendendo como igreja. Nós precisamos avançar, mas precisamos compreender algumas coisas. E enquanto nós não estamos contemplando, querido, de uma forma correta, enquanto não há uma paixão em nós, querido, eu não sei como tem pessoas que vêm num culto desse, eu venho no culto passado, eu venho no outro culto, chega na segunda, na terça, irmãos, eu preciso trabalhar, eu preciso sim, irmãos, eu preciso também, eu faço tudo isso. Não está fácil. O custo de vida está batendo lá no teto. Você vai no mercado, parece que foi assaltado. Ou é só eu? Você vai comprar um negocinho, você vai comprar outro negocinho, você fala, Jesus. Só que o diabo, o mundo, o sistema deste mundo usa tudo. Então, querido, não diz respeito apenas às pessoas, a tipo de pessoas, às dificuldades que vivemos. Diz respeito a uma devoção, a uma renúncia. Diz respeito ao querer, ao quanto nós temos fome, ao quanto nós temos sede para contemplar esse Cristo. E eu vejo na nossa geração, querido, uma frieza. Nessa geração que está vindo, uma frieza que ainda eles não têm esse desejo de contemplar. Os nossos cultos de jovem, antigamente, nós corríamos com uma Bíblia na mão para sermos batizados no Espírito Santo. Nós corríamos, irmãos, para falar em línguas. Nós corríamos para ter uma saudação, para ter uma oportunidade. Nós corríamos, entrávamos no culto e ficávamos ali, orávamos antes, intercedíamos. Hoje a gente vê uma geração entrando por dentro da igreja. E eu não estou falando mal dessa geração, porque eu tenho um pacto com essa geração, eu tenho uma aliança com essa geração que está vindo. Desde o dia, irmãos, em que eu preguei em um congresso com 3.000 pessoas, mais ou menos, lá em São Cristóvão, naquela assembleia. Era um congresso de jovens. Irmãos, Deus tomou aquela casa de uma maneira sobrenatural. Naquele dia, irmãos, quando eu vi 3.000 jovens, eu falei, Deus, eu tenho um pacto, uma aliança com esses jovens, até que eu morra. Até os meus últimos dias, eu tenho um pacto com a juventude brasileira. Por quê, irmãos? Porque nós vamos indo, avançando em contemplação, em experiências que marcam a nossa vida, mas nós precisamos puxar essa geração que está vindo, querido. Esses dias eu estava com meu filho, eu fui vê-lo na praia, que eu sempre vou atrás dele, né? Sempre estou com ele, sempre estou perto, próximo, compartilho das coisas com ele. E quando eu cheguei lá, ele já tinha saído do mar, e ele estava com um amigo,
E esse amigo havia brigado com o pai. E eu falei, Deus, olha aí o pacto que eu tenho contigo. E aí, irmãos, eu comecei a ministrar esse menino. Ele falou, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai isso, meu pai aquilo e tal, meu pai casou de novo, e a mulher faz isso comigo e tal, e tal, e tal, entendeu, tio? Eu falei, entendi tudo isso. Mas aí, você sabe quem eu sou? Ele falou, não. Eu falei, eu já passei muitas coisas também. Eu entendo o seu coração, a sua dor. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você vai ter um único pai na vida. Um dia você não vai ter mais ele. Um dia você vai sair de casa. Um dia você vai casar. E a melhor coisa é que você tem um bom relacionamento. E a gente sempre quer ter o melhor pai da história. Mas a gente, para ter o melhor pai, a gente também tem que saber ser filho. Verdade. E o quanto você tem sido filho para ele? E aquele menino, as lágrimas começaram a rolar nos olhos. Aí chegou o outro, que o pai tinha falecido, irmãos, há 5 meses. Eu falei, Deus. Irmãos, nós estávamos numa praia, a água batendo no nosso pé. E você não sabe como que a gente estava incendiado para ministrar aqueles jovens. Porque, irmãos, para quem contempla de verdade, vai compartilhar, vai transferir. O problema da nossa geração é que muitos homens contemplaram, muitos homens viram, só que eles estão viciados na pregação. Eles estão viciados em querer apenas pregar. Isso muitas vezes se torna até uma exibição. Eu não estou preocupado, irmão, se eu estou pregando bem, bonito e dentro dos termos da teologia. Eu quero saber se eu estou transferindo algo. Porque eu não fui chamado só para pregar, fui chamado para transferir algo para uma geração. E ali ministrando aqueles jovens, irmãos, eu vi a grande necessidade. E depois eu peguei meu filho, eu falei, você está vendo? Olha a condição dos seus amigos. Um está brigado com o pai, está saindo de casa quase. Menino de 16 anos. Você está vendo o outro, o pai morreu há 5 meses, eu nem sabia que o pai dele tinha morrido. Aí eu falei para o meu filho, você está vendo a sua responsabilidade? Você está vendo porque o pai está sentado contigo agora 2 horas, pelo menos por semana, da gente comer da escritura, da gente entender, da gente falar de tudo que é papo, de tudo que precisa, à luz da Bíblia, para que você seja um luzeiro, cara, um atalaia. Aí ontem ele estava em Saquarema e ele falou, pai, o menino aqui está falando um negócio aqui, ó, o negócio é isso, e Deus não ajuda ninguém, porque se Deus ajudar outro, Deus é injusto, ele tem que ajudar o outro também. Eu falei, calma. E ele me manda no WhatsApp para poder falar lá. Socorro, pai! E eu falei para ele esses dias, filho, sabe por que o pai um dia mergulhou? Porque o pai começou a contemplar algo. Sabe para onde o pai está te empurrando, cara? Para que você contemple algo. Quando você começar a contemplar de fato quem é Jesus. Irmãos, ele ama isso aqui. Ele é alucinado em tocar. Chega ali em casa, irmãos, ele toca um teclado, daqui a pouco do teclado ele dá para o violão. E eu falo, filho, isso é maravilhoso, Deus te deu essa graça, esse talento. Só que nos últimos dias, e os dias que você vai viver, que seus filhos vão viver, você não vai precisar só de um violão, cara. Você vai precisar de um fundamento genuíno e verdadeiro. Você vai precisar manejar a palavra da verdade. Querido, o que eu estou querendo transmitir para você aqui, que quando a gente passa a contemplar o Cristo, olha o que está acontecendo na Escritura, vá comigo. Salmo 24 que nós lemos, olha o que a Bíblia está dizendo. Esse texto é um texto muito conhecido, e a gente às vezes passa por cima dele. Versículo 7, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Jesus havia já ressuscitado, Jesus agora está indo aonde? Ascendendo aos céus, amém?
Ele está sendo tomado pelo Pai. Só que antes desse episódio, eu queria conectar contigo 2 episódios aqui. Antes desse episódio, Cristo, ele ressuscitou, amém? Só que a Bíblia diz que o poder da glória que estava no Cristo, na ressurreição, a Bíblia diz que alguns outros mortos que estavam ali também ressuscitaram. Ora, mas que negócio é esse? Então, o Senhor está ressuscitando do túmulo, e quando você olha, preste atenção, para dentro do cemitério, no cemitério, os mortos estão vindo e andando agora. Pegou ou não? Irmãos, a gente lê a Bíblia e parece que a gente está lendo a historinha da carochinha. Eu fico pasmado quando eu leio um negócio desse. Eu falo, gente, mas como assim? Profeta, como que agora Jesus ressuscita e o poder da ressurreição está fazendo com que outros mortos ressuscitem também? E diz a Bíblia que alguns atômitos olharam e esses mortos ressurretos, eles estavam vindo e entrando para dentro da cidade. A cidade santa. Não, você não entendeu. Compreendeu? Então, lição de casa, você vai passar perto de um cemitério e vai olhar para dentro do cemitério e vai pensar assim, imagina agora um cara levantando lá de dentro e agora vindo e andando no meio de Irajá. É isso que estava acontecendo. O poder da glória de Deus na ressurreição do Cristo. O Cristo está ressuscitando, mas a glória de Deus descarregada sobre a terra foi tão grande que os mortos ressuscitaram e estavam entrando dentro da cidade. E entrando agora dentro da cidade, as pessoas estão vendo e contemplando aquilo. E a gente, às vezes, irmãos, qualquer coisa nos causa medo, porque falta contemplação. Qualquer coisa que passamos, qualquer situação que atravessamos, nos desesperamos e parece que o mundo vai acabar. Irmãos, quando uma provação bate à minha porta, primeiro, se eu provoquei, primeira coisa, Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Que eu fui caçar ela. E ela veio atrás de mim. Agora, se não fui eu, toque, toque, toque. Bem-vinda, pode entrar. E a primeira coisa que eu falo para o Senhor, querido, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, a mesma glória que estava lá, nos envolverá e nos capacitará a atravessar esse momento. Por quê, querido? Porque aqueles que confiam é porque contemplaram. O que falta na igreja brasileira é contemplação. É ouvir mais. Tem gente falando tanta besteira, sabe por quê, irmãos? Porque não ouve. A gente só pode falar aquilo que a gente ouviu, amém? Você pega uma criança, o que a criança fala? O que ela ouviu. Se você pegar uma criança e não botar ela no meio, onde a palavra, pessoas falando, ela nunca vai falar. Você sabia disso? Por que uma criança fala? Porque todo dia você fala pai, papai, papai, mamãe, mamãe, papai, mamãe. Ela passa a ouvir e falar. Então a gente só fala aquilo que a gente ouve. Então quando nós contemplamos, vimos e ouvimos, a gente passa a falar mais desse Cristo. Agora aqueles mortos, eles estão ressuscitando. Estão adentrando na cidade. Irmãos, existia um poder que envolveu a ressurreição de Cristo. Agora eu vou te explicar o porquê que isso estava acontecendo. Você vai ver agora que nesse momento aqui, após a ressurreição, Cristo ele vai passar 40 dias, amém? Ele passa 40 dias ainda na terra. Ele ainda com o corpo glorificado, ele entra, ele se assenta, ele come com os discípulos. Após 40 dias, ele é tomado, Atos capítulo 1. Ele é tomado para os céus. Só que agora preste atenção numa coisa. Salmos 24 está relatando essa subida. Está relatando a chegada do Cristo. Mas agora um Cristo glorificado.
E quando está dizendo aqui, levantai, ó portais eternos, a vossa cabeça, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Eles respondem. Porque agora eles estão contemplando e vendo quem? O Cristo ressurreto adentrando nos céus, um Cristo glorificado. Agora, pastor, qual é a diferença? A diferença é que antes que Jesus morresse, ele não tinha corpo glorificado. Ele não pecou por causa da sua separação. Na sua boca não se achou engano, ele era separado, santo. Mas depois que ele morre e ele ressuscita, ele estava mostrando como acontecerá conosco no fim de todas as coisas. Ele ressuscita agora com um corpo glorificado. Isso significa um corpo que não é limitado pela matéria. A matéria não podia limitar o Cristo. Ele come com os discípulos ali, irmãos, para se assentar, para estar no meio deles, mas ele não precisava nem comer. Porque ele não está limitado a esta matéria, ele não está limitado a este mundo. Só que agora o que acontece, irmãos? Após a ressurreição, os mortos ressuscitarem e aquela glória envolver toda a terra e aqueles mortos entrarem dentro da cidade, esse Cristo ele vai agora o que? Ascender aos céus. E quando ele está chegando nos céus, ele é recebido e está dizendo: levantai, ó portas, vossas cabeças. A minha pergunta para você é: esse Cristo ele desceu dos céus? Atos capítulo 1 diz: ninguém subiu senão o que desceu dos céus. Então ele veio dos céus. Amém? Agora, aonde você acha na Bíblia a sua descida? A Bíblia não relata ele saindo dos céus. Presta atenção, olha aqui para mim. Jesus está saindo dos céus. Aí está relatando agora, ó, o Filho do Homem se levantou do trono, estava à destra, ele está indo, e agora ele vai descer, ele vai cumprir a missão. Não há nenhum relato. A Bíblia só diz que ele encarnou, João capítulo 1. Esse Eliseu, ele tabernaculou, ele encarnou e ele veio estar entre nós. Glória a Deus. Só que agora, irmãos, a Bíblia não relata a sua descida. Por que agora relata a sua subida? Aí que está a grande diferença. Porque quando ele desceu, diz a Bíblia, Paulo fala em uma de suas epístolas que ele se despojou de toda a sua glória. Ele deixou a glória e desceu. Quando ele morre e ele ressuscita, agora nesse momento ele está subindo ao assunto aos céus, ele está com o corpo glorificado. Então ele passou praticamente todo o tempo de vida aqui com o corpo. Na sua morte, na sua ressurreição, ele recebe um corpo glorificado. O que é esse corpo glorificado, pastor? É um corpo que tem um nível de glória, como se ele estivesse num ambiente que não é esse ambiente aqui corruptível. Por isso que Paulo fala que nós seremos revestidos da incorruptibilidade. Isso significa que Jesus agora está com um corpo incorruptível. A matéria, ele não está limitado a nada, irmãos. Ele não está limitado a uma parede, ele não está limitado a comida, ele não está limitado a nada disso aqui. Então preste atenção numa coisa. Quando Jesus, ele caminha sobre a terra, alguns homens viram e ouviram daquilo que ele fez. Só que alguns outros homens subiram a um degrau maior e eles contemplaram algo que vai além da vida de Jesus terrena. Porque agora Jesus, quando ele está subindo ao assunto aos céus, e Davi no seu salmo relata a chegada dele: levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este?
forte, poderoso nas batalhas. Jesus agora está sendo recebido. O céu está se mobilizando, existe uma movimentação nos céus diferente. Quando ele desceu, quando ele foi para a terra encarnar, nada aconteceu. Mas quando ele sobe glorificado, há um movimento nos céus para receber ele e há um reconhecimento como o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Isso significa os anjos, serafins, os querubins, todos que estão nos céus, os seres celestiais, os 24 anciões, os 4 seres viventes, eles estão contemplando um Cristo glorificado. Alguns homens contemplaram um Cristo terreno, um Cristo que andou na terra, mas alguns outros contemplaram um Cristo glorificado. Alguns outros contemplaram um Cristo em uma outra dimensão. Agora, o que a gente precisa entender, se é na terra como no céu, não é assim? A oração, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então o modelo para a terra é o céu. O funcionamento sacerdotal do céu precisa acontecer e acontece. E o Senhor disse, seja na terra como é lá acontece, aqui deve acontecer também. Então, se no céu houve um reconhecimento de um Cristo glorificado, então o Cristo desce, nada acontece, não é narrado. Agora o Cristo é recebido num corpo glorificado. E há um reconhecimento. Os céus estão olhando e estão dizendo alguma coisa diferente. Aquele que saiu daqui e agora que vai ascender à destra de Deus Pai, aquele que vai assentar no trono, ele está diferente, porque agora ele vem em corpo glorificado. Corpo glorificado. Fala de uma glória abundante. Fala de uma glória que nós precisamos experimentar nela. E só experimenta da glória de Deus quem contempla esse Cristo glorificado. Eu não tenho nada contra o carpinteiro. Eu não tenho nada contra o filho de José. Eu não tenho nada contra o meu Cristo que passou e andou nessa terra e teve com alguns. Mas se o meu Cristo, ele subiu, ele chegou a um lugar de ser glorificado, e os céus o reconheceram, e os céus o receberam como Rei da Glória. Eu quero dizer uma coisa, a terra deve imitar o que o céu fez. A terra deve fazer como o céu fez. Isso, irmãos, pode solucionar metade dos nossos problemas, nossas crises existenciais, os nossos dilemas. Isso pode solucionar o nosso país, pode solucionar nossos casamentos, pode solucionar nossos filhos. Isso pode solucionar tudo que nós temos. Quando nós não olharmos não um Cristo como filho do carpinteiro, como o filho de José e Maria, mas como o Cristo glorificado. Por que, pastor? Para a gente ir para o final. Que glória é essa, pastor? É justamente isso, quando eles contemplaram o Cristo glorificado. Essa glória, querido, ela nos acessa. E a gente sempre fala, né? Glória a Deus. Maravilha. A gente sempre fala sobre a glória de Deus, mas que glória é essa, querido? Quando o Senhor chamou Lázaro para fora, é porque havia um nível de glória que estava nele e que foi tocado em Lázaro. Quando ele pega um homem da mão mirrada e aquela mão ela cresce novamente. Nós fomos fundados, feitos debaixo de glória. O Éden era um ambiente de glória. E quando nós fomos formados debaixo de glória. Então quando Deus encontra, Jesus encontra um cego, aquele cego só precisava de um nível maior de glória.
Por quê? Porque quando Adão foi criado debaixo de glória e estava em perfeição. E se você não sabe, Adão já foi criado grande, ele parecia um monstro na terra. Porque ele não foi um bebê, ele já foi criado grande, porque a glória de Deus estava ali. E ele foi formado já um homem grande. Então todo o ambiente do Éden era uma glória. E a glória, querido, não é um lugar para onde nós vamos. A glória não é um lugar, eu vou morar na glória. Na verdade, onde você vai morar tem glória, não é a glória. Porque a glória é um estado, é a glória aquilo que nos forma. Isso é a glória de Deus. E o que falta na igreja é contemplar de fato, irmãos, esse Cristo glorificado. Quando nós contemplarmos esse Cristo glorificado, querido, a glória de Deus vai nos inundar. A glória de Deus vai nos tomar. Nós seremos cheios da glória de Deus. Aonde há glória, há menos pecado. Aonde há glória, há menos enfermidade. Que é isso, pastor? Aonde há glória, há menos doença. Aonde há glória, há menos problema. Por isso que homens contemplaram Cristo, o filho do carpinteiro, mas outros contemplaram o Cristo glorificado. E o chamamento de Deus para nós nesses dias é contemplarmos esse Cristo glorificado. Um Cristo que desceu dos céus, mas quando ele subiu, ele foi reconhecido Rei da Glória. Se ele é o Rei da Glória, irmãos, quem é o Rei que chega num lugar? É aquele que coordena, é aquele que governa. Se ele é o Rei da Glória, é porque é ele que governa a glória do Pai, é ele que governa a glória de Deus. E se nós precisamos de alguma coisa, querido, a glória de Deus soluciona. Há um chamamento de Deus para contemplarmos o Cristo glorificado. Pai, faz os nossos olhos e os nossos ouvidos, faz a gente ver e ouvir o Cristo glorificado, Senhor. Assim como houve nos céus o reconhecimento, assim como eles reconheceram, e diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Senhor desceu sem nomenclatura, o Senhor desceu sem nenhuma exibição, o Senhor desceu sem nenhum cortejo, o Senhor desceu para encarnar, mas depois que cumpriu o propósito, a missão, subiu aos céus num corpo glorificado. O Senhor está sendo reconhecido não apenas como homem de glória, mas o Rei da Glória. E a igreja, Senhor, quando contempla, nos dá mais fome, mais sede por Ti, Senhor. O que precisa na igreja, Senhor, é nós querermos um pouco mais. É a geração, Pai, que está indo entender que precisa mais da glória do Cristo glorificado. É a geração atual entender que precisa mais do Cristo glorificado. É a próxima geração, é a geração que está vindo entender que precisa contemplar mais o Cristo glorificado. Os céus, naquele momento, eles disseram: este é o Rei da Glória. Isso significa, os anjos declararam: este é o Rei da Glória. Os céus declararam: este é o Rei da Glória. Eles poderiam ter colocado vários nomes, eles poderiam ter falado muitas coisas. Esse é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Poderia ter dado vários nomes, mas não, declarou: ele é o Rei da Glória. Porque agora, em um corpo glorificado que nunca havia entrado nos céus, um homem com um corpo glorificado. O Cristo está marchando e entrando com o corpo glorificado. E o céu está declarando: este é o Rei da Glória. Ele entra com o corpo glorificado.
O que precisa para a igreja é reconhecer que Ele é o Rei da glória. E essa glória não é um lugar, é um estado. Essa glória é aquilo que nós estamos nos tornando. Essa glória, ela nos toma, nos transforma. Só a glória de Deus pode nos transformar. Só a glória de Deus pode nos mudar. A graça é o meio de Deus de nos alcançar, mas a glória é o meio de Deus de nos transformar. A graça de Deus colocada em Jesus foi a forma de Deus alcançar um pecador, porque Deus não comuna com o pecado. Então a forma dele chegar até o homem pecador foi através da graça. Então ele chega até o homem. A graça é o meio de Deus nos alcançar, mas só a glória de Deus é o meio de Deus nos transformar. Quando ele chega, não é mais a graça, agora é a glória de Deus que começa a nos tomar e nos transformar. Por isso a glória não é um lugar, a glória é um estado. Precisamos mais do que nunca nesses dias, Senhor, da Tua glória. E contemplarmos a Tua formosura, Senhor. A Bíblia vai dizer em Isaías 26. Estou terminando. Isaías 26, 16. O Senhor declara que aquela geração, Israel, eles tiveram como dores de parto. E no momento em que eles foram dar à luz, diz a Bíblia que eles deram à luz ao vento. Isso significa que eles tinham todas as características da gravidez. Mas no momento de nascer, de dar à luz, não tinha filho. Isso significa que não tinha formação de nada, tinha vento. Isso é uma geração sem a glória. Mas Maria, não uma geração, não uma igreja, mas uma mulher. Diz a Bíblia que o Espírito Santo a envolveu. E quando ela deu à luz ao Cristo. Isso é a glória, isso é uma pessoa com a glória, que está dando à luz a Cristo para essa geração, está revelando Cristo para esta geração. Eu termino dizendo que Israel foi penalizado duramente por Deus, por terem todos os aparados movimentos de um avivamento, de uma gravidez, só que era uma gravidez psicológica. Deu à luz ao vento. Então não adianta, como igreja, querido, nós termos cara de igreja, roupa de igreja, fachada de igreja. O que estamos contemplando, o que está nos envolvendo, se de fato é a glória de Deus, nós vamos dar à luz e vamos gerar algo para esta geração. O Senhor nessa noite nos chama a responsabilidade de uma igreja madura, de uma igreja responsável por um avivamento, de uma igreja responsável pelo movimento do céu na terra. O Senhor nos convoca a um movimento, o mesmo movimento que os céus estão fazendo, é o movimento que a terra precisa fazer. Em nome de Jesus, nós não vamos viver essa gravidez psicológica. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca como uma igreja de responsabilidade,
Um avivamento responsável que gera algo de fato. Querido, o quanto você tem contemplado? Nós poderíamos aqui falar tantas coisas, nos mover em tantas coisas, em tanto conhecimento, mas Deus nesses dias, querido, tem mexido o meu espírito, dizendo: é hora de contemplar mais. Eu olho para trás, eu falo: Deus, de tudo que eu vi, de tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já experimentei, andei em lugares desde o tempo da minha avó, uma mulher de Deus, uma mulher do coque, uma mulher usada poderosamente por Deus. Quantas coisas quando eu era menino eu vi, eu presenciei. E Deus falou: não, meu filho, você não está entendendo, é tempo agora, é já. Eu quero fazer na sua vida, na sua geração, no seu povo, na sua casa. Eu quero continuar, preciso da continuidade. Aqueles que estão com você precisam contemplar a minha glória. Aqueles que estão à sua volta precisam contemplar o Cristo glorificado. Não apenas um Cristo que lemos, não apenas um Cristo que ouvimos falar, mas nós precisamos enxergar e ver. Assim como o céu não aguentou, assim como o céu não resistiu, assim como o céu quando viu, disse a expressão: precisamos levantar, ó porta, as vossas cabeças. Há uma expressão muito forte dentro disso. O céu estava reconhecendo, dizendo: nós não podemos estar do mesmo jeito, da mesma forma. Ele desceu, mas agora quando subiu, ele subiu diferente. Era a glorificação. Querido, quando Jesus voltar, no advento do Messias, essa terra será tomada pela glória de Deus 100%. Só que eu tenho uma notícia para você. Ele já veio, ele já pisou aqui. E ele deixou uma dose forte da glória de Deus aqui. O que ele estava querendo dizer: eu voltarei e eu vou encharcar. E quando a Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e isso é no cumprimento do fim, toda a terra será possuída e dominada pela glória de Deus. Mas eu dizer uma notícia: antes que ele venha, nós estamos experimentando já desta glória. Não na sua totalidade, mas estamos experimentando em uma dose em que o Senhor é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos, imaginamos na nossa mente pequena, queridos. Leva-nos, Deus, a este lugar de contemplação. É impossível que uma pessoa contemple, seja ela aonde ela estiver, no lamaçal do pecado, na prostituição, no tráfico, aonde ela estiver, se ela contemplar, é impossível que ela seja a mesma pessoa. É impossível que ela permaneça no mesmo lugar. Então o que falta, querido, não só para o traficante, para mim e para você, é contemplar mais. Alguns contemplaram o coxo andando, mas outros contemplaram os olhos como chamas de fogo. O que você quer contemplar essa noite? O quanto você quer ver essa noite? O quanto você quer que isso te acesse pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, as janelas de acesso, as portas de acesso do ser humano. O quanto você quer ser acessado? Isso vai transformar a sua vida. Isso vai mudar o seu ser.